Alan Chaves, isso mesmo, o Júnior, peguei com o Júnior ali uma cola, né? Ao pastor também, me ajuda, lá, rapaz, Lázaro, isso aí, tá aí, Deus abençoe a vida desse grande homem de Deus, amém? A você que veio, você está no melhor lugar, lugar onde Deus tem clareza em falar conosco. Eu vim acompanhado da minha esposa Lidiane, faça sinal aí, minha filha, por gentileza, isso, e a nossa filhinha Helena, que foi diretamente para a salinha com a irmã. Nós moramos na Venda Velha, em São João de Meriti. Não sei se você conhece São João de Meriti, já ouviu falar? Existe, São João de Meriti existe. É um bom lugar, lá na Venda Velha. Está chegando aí o feriadão do carnaval. Ao invés de você ir para a região dos lagos, vai para São João de Meriti. Vai passear para lá. Brincadeira à parte, nós moramos lá e congregamos na ADVEC de São João de Meriti. O pastor Ezequiel Matias, o pastor presidente, o pastor Silas Lima Malafaia. Eu trago um abraço dos nossos pastores para esta amada igreja e para os pastores dessa igreja. Também sou conhecido como pastor da cocada, ou pregador da cocada. Por quê? Óbvio, porque vendo cocada. Não posso ser conhecido como pastor da cocada e vender outra coisa a não ser cocada. Então trouxemos cocada, está ali na porta da igreja. Eu costumo dizer que o sabor da cocada, Júnior conhece, não conhece? Júnior e Reinaldo também está lá, ó, isso, Reinaldo, pastor Reinaldo, né? Eu costumo dizer que o sabor da cocada é um sabor fenomenológico. E o que é isso? Vou explicar. É leite condensado, caramelizado, com flocos crocantes, um delicioso chocolate Nestlé por cima, assim. Igual o choquito, brincadeira? Mas é bem macia. E no término do culto, se você puder estar nos abençoando, eu ficaria agradecido juntamente com a minha família. Abram vossas Bíblias em 2º livro dos Reis, capítulo de número 4. Você crê que Deus está nesse lugar? O tema da mensagem é sob pressão. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Segundo Reis, capítulo de número 4. Pastor, já conheço esse texto de ponta a ponta. Maravilha, porque aí não fica dúvida para que você não compreenda o que Deus tem a dizer. Você já conhece? Então fica fácil nós trilharmos o percurso dos ensinamentos divinos. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Quem encontrou pode dizer amém? Diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, o teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor levar-me os meus 2 filhos para serem servos ou escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos e vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto do que sobrar. E você diz amém. O tema da mensagem é sob pressão. É bem verdade que diante de algumas adversidades da vida, tanto eu quanto você, via de regra, nós sempre iremos expressar algumas reações. Eu conheço algumas pessoas que, dadas as circunstâncias, uma batida, por exemplo, que não seja de cunho de grande gravidade, mas uma batida, uma leve batida, você chega para a pessoa e pergunta se ela está bem. Sabe o que ela faz? Praticamente nada. Ela fica totalmente estática, agarrada no volante, e ela reage daquela forma à situação que aconteceu. Você tenta reanimá-la um pouco, parece que ela fica em órbita, ela se desconecta da terra por conta da pancada, do susto.
é a forma que ela encontrou de reagir àquilo que está acontecendo. Em contrapartida, eu particularmente, dependendo da pressão que eu esteja enfrentando, eu fico muito quieto e fico tentando dimensionar aquilo que está ocorrendo para que eu possa codificar as minhas reações e de que maneira eu possa reagir à altura daquilo que está acontecendo. Eu faço isso. Em contrapartida, tem outro comportamento que eu expresso também, é que eu falo muito, fico falando muito debaixo de pressão, vou falando e coloco tudo para fora que precisa ser posto. Bom, eu conheço uma pessoa, minha filha, Helena, vai fazer 7 anos agora em março, dia 6 de março. Helena, debaixo de pressão, ela chora e começa a chorar, falando muito alto, pedindo para que eu possa resolver o problema dela. Pai, resolve isso, pai, tira isso, pai, me ajuda aqui, pai. Cada um se expressa de uma maneira. E é mergulhando nessa introdução, me reportando ao texto, que nós encontramos uma mulher que irá nos ensinar como nós devemos nos comportar debaixo de pressão. Ela não esperava que isso pudesse acontecer. Tudo indica que foi uma visita inusitada. Nós não temos registro para dizer que ela sabia da dívida e aguardava os credores. Tudo indica que ela vivia uma vida comum, debaixo de uma grande adversidade, de acordo com o relato dessa própria mulher para o profeta, por conta de não haver dentro de casa condições financeiras à altura daquilo que ela estava devendo. Então a vida dela não estava estava instável. A situação dela não estava linear, estava difícil. E de repente, para complementar e colocar a cereja no bolo, o credor vem e bate na porta. Batendo o credor na porta, ele vai anunciar uma dívida e vai fazer uma suposta proposta, aspas. Ou a dívida é paga de forma imediata, ou seus filhos serão levados. Diante dessa situação, debaixo de pressão, uma palavra foi liberada na atmosfera do reino dos homens. E essa palavra liberada não veio de cunho divino, essa palavra liberada veio dos credores. E quando isso acontece, essa mulher ouve esta mensagem e ela precisa de forma imediata expressar alguma reação. Ela precisa apresentar alguma postura, algum comportamento à altura daquilo que a ela foi dito. E ela precisa ganhar tempo. Ela precisa ganhar o que, igreja? Pois ela não havia consigo condições para ressarcir a dívida. Então ela precisava ganhar minimamente um tempo para começar a se mobilizar por conta daquilo que a ela foi apresentada, saber uma dívida. Então quando ela está debaixo de pressão, ela ouve aquilo que a ela foi direcionado. Os filhos dela estão debaixo de ameaça. Agora a pressão se estende, não somente a vida dela, não somente a sua família, mas direcionada à sua prole. E quando ela ouve isso, ela consegue argumentar de alguma maneira. Eu não vou inventar argumentos aqui. Eu não gosto de fazer isso. E nem tampouco conjecturar de fazer viagens intergalácticas para que fiquemos em órbita. Não faço isso. Vou de acordo com o texto. Mas alguma coisa ela disse para aqueles homens. Alguma coisa ela apresentou para eles. De alguma maneira ela conseguiu fazer com que a atitude deles fosse o quê? Bloqueada. E ela consegue ganhar tempo. Outra verdade que eu aprendo aqui, além de ganhar tempo, essa mulher encara a situação de frente. E aqui a gente começa a aplicar as coisas. As verdades que esse texto nos fornece é algo interessante e extraordinário. Essa mulher agora nos ensina que quando a dívida é nossa, eu não posso delegar a outrem, pois se bateu na minha porta, se pertence à minha casa, se está com o meu endereço, se é minha, eu preciso assumir esse BO. O que Deus está ensinando a nós inicialmente nesta mensagem é que você e eu não podemos nos esquivar daquilo que eu e você precisamos resolver. Ultimamente pessoas estão entrando na vibe do vitimismo, estão reportando as suas responsabilidades a terceiros. E Deus está dizendo a mim e a ti nessa noite: se isso é para você fazer, não delegue a outrem, faça. Se você precisa expressar uma postura de quem sabe que a situação pertence a você, é pertencente a ti, assuma essa questão, erga a tua cabeça e creia que Deus é poderoso para te dar vitória. Então, outra verdade que nós aprendemos aqui, esta mulher encara a situação, e encarando a situação, ela agora vai revelar o seu nível de interesse em entrar na guerra. Por que eu estou dizendo isso?
pois o milagre que ela precisava receber, a origem é divina, não era dela, nem do profeta, a origem é divina. Então nós temos aqui um relato muito interessante. Se Deus é poderoso para realizar um milagre na minha vida e na tua vida, assim como realizou um milagre na vida desta mulher, Deus só quer saber o quanto nós estamos dispostos e disponíveis a entrar na guerra. Pois se o milagre pertence a Ele, a atitude pertence a você. Se Ele é capaz de realizar milagres, seja lá qual for a área, Deus quer saber o quanto você está disposto a entrar nessa guerra. Porque ela viveu o milagre da multiplicação? Porque ela encarou a realidade. Porque ela viveu o milagre da multiplicação. Outro ponto, ela não fugiu de casa. Então aprendemos um outro ponto. Qual? A fuga não é opção. Você precisa entender que ainda que haja uma fuga, ainda que você se mude para tentar viver novos ares, ainda que você queira se esquivar e postergar a tua atitude, o que Deus está dizendo a mim e a ti? Isso não vai adiantar se você mudar de endereço e haver ainda pontas soltas na tua vida. Não vai adiantar se houver ainda situações que precisam serem resolvidas dentro de você. Então você pode mudar geograficamente, mas se há pontas soltas, as mesmas precisam ser resolvidas. Então essa mulher encara a realidade, ela encara a situação, e quando isso acontece, ela revela o seu nível de interesse em entrar na guerra, está debaixo de pressão. Outro comportamento desta mulher, quando a porta é fechada, não saindo de casa, ela agora vai se reportar ao homem de Deus. E quando ela se reporta ao homem de Deus, ela vai comunicar a ele o que está acontecendo. Primeira questão, ela se posiciona. Segunda questão, se reporta ao homem de Deus. Por que eu estou frisando isso e dizendo de forma paulatina? É porque na primeira instância de uma adversidade, estando eu e você debaixo de pressão, nós nem procuramos apresentar um comportamento à altura daquilo que está acontecendo. Sabe o que a gente faz? A gente vai procurar rapidamente, não que isso seja ruim, mas de forma imediata, pessoas que sejam boca profética para a nossa vida. Só que o que Deus está nos ensinando nesta mensagem, primariamente, é que antes de se reportar ao profeta, você apresente à altura uma postura daquilo que você está enfrentando. Você precisa minimamente se apresentar como alguém que quer ver as coisas acontecerem. Diante de uma adversidade, a primeira coisa que Deus quer nos ensinar são níveis de comportamento em meio às adversidades. O que Deus quer ensinar para essa mulher, que é fundamental para ela, revelar-se diante dessa adversidade, que ela está pronta para guerra, debaixo de pressão. Então, quando isso acontece, ela se reporta ao homem de Deus. E chegando diante do homem de Deus, o que nós temos aqui é uma mulher que vai revelar para o homem de Deus o que está acontecendo. E nessa revelação, ela diz para ele que o seu marido servia e temia ao Senhor. Outra verdade que nós aprendemos aqui é que esta mulher vai citar algo interessante para Eliseu. O quê? O meu marido servia a ti e temia ao Senhor. Que chave é essa que essa mulher está virando na mente de Eliseu? Ela está entrando num assunto que Eliseu conhecia muito bem, pois Eliseu era o que de Elias? Moço. E o que Eliseu fazia para Elias? O servia. Quando ela vai dizer para Eliseu, meu marido te servia, o que ela está dizendo para Eliseu? Você conhece muito bem o assunto do serviço. E eu aprendo, sabe o que com isso? Que quem serve no reino não fica sem resposta. De novo, quem serve no reino não fica sem resposta. Tem recompensa para quem serve. Talvez ainda você não recebeu, mas pode ficar tranquilo, tem recompensa para quem serve. Então quando ela diz isso para Eliseu, de forma imediata Eliseu a ouve e vai dizer para ela algo muito interessante. Olha o comportamento dessa mulher em meio à pressão. Ele vai dizer para ela o seguinte: o que eu posso fazer por você? Revelando de imediato a sua humanidade. Não tenho condições de forma imediata para resolver o teu problema. Porém, no entanto, todavia, aí o negócio muda. Declara-me o que é que você tem em casa. Vamos lá?
Por que ele pede uma declaração ao endereço dessa mulher? Uma das maiores batalhas que essa mulher está enfrentando não é na casa do vizinho e nem do lado de fora de casa, nem tampouco no quintal. Uma das maiores batalhas que essa mulher está enfrentando está totalmente endereçada à sua casa. Então, quando Eliseu fala para ela, pergunta para ela o que você tem em casa, é como se ele dissesse isso aqui, ó: vamos partir do princípio de onde está sendo a tua maior batalha, pois o ambiente onde está sendo a tua maior batalha será o campo onde Deus te dará a maior vitória. No ambiente da tua guerra, Deus está dizendo que te dará maiores vitórias. É uma outra mensagem, é só para você pegar um negócio aqui rápido. Território de Damim, Vale de Elá, o ribeiro situado no Vale de Elá, exército de Israel de um lado, exército dos filisteus de outro. Durante 40 dias o gigante Golias descia e se direcionava e se reportava ao exército de Israel, pedia um guerreiro de lá para cá. Que palco era aquele? Vale de Elá. Davi desce para lutar. De onde ele pega a pedra? Do ribeiro. Onde estava o ribeiro? No Vale de Elá. Quando ele lança a pedra em direção à fronte do gigante, o mesmo cai. Sabe onde foi? No Vale de Elá. Pastor, não entendi, vou te explicar agora. No ambiente onde o inimigo estava dizendo: manda um de lá para cá que aquele vai perder, foi o mesmo território onde ele foi derrotado. O que Deus está dizendo para mim e para você, que no ambiente das suas maiores batalhas, Deus te dará a vitória. Talvez de forma diluída, você está preocupado: meu Deus, a área é essa daqui, a área é essa daqui, a situação é essa daqui. Deus está dizendo: eu sou poderoso para te dar vitória em todas essas áreas. Talvez é uma só que você tem guerreado e tem dito: Senhor, se tu me deres vitória nesta área aqui, todas as outras questões serão totalmente desenroladas, mas eu preciso de vitória nesta área. Eu declaro sobre a minha vida e sobre a tua vida que nós teremos vitórias em áreas específicas também. Tem vitória da parte de Deus para nós aqui. Tem vitória da parte de Deus para a minha vida e para a tua vida aqui. Então ele diz para ela, pergunta para ela: o que é que você tem em casa? Aí ela responde: a tua serva não tem nada em casa senão o quê? Uma botija de... A gente conhece isso aí de ponta a ponta, mas deixa eu te falar algumas verdades dentro disso. A resposta é muito clara, direta e objetiva. Para pagar a dívida ela não tinha recurso, e foi isso que ela respondeu. Ela não estava desqualificando o azeite que ela possuía. Tira essa ideia da tua cabeça, não era isso, não era isso. Para pagar a dívida, ela não tinha como pagar. Ela não desqualifica o azeite que ela tem, é pouco. Ou seja, tudo que eu tenho para resolver esse BO aí, é isso aqui. Estou respondendo a tua pergunta. O que é que você tem em casa? Eu tenho isso aqui para resolver esse abacaxi. Eu tenho isso aqui. Só que é uma questão ínfima à altura daquilo que está sendo apresentado. Então tudo que eu tenho é isso para ser resolvido, e não resolve. De repente ele começa a liberar uma palavra para ela. E a palavra que ele vai liberando para ela, debaixo de pressão, me faz entender outras verdades. Quais? Se ela conseguiu ganhar tempo diante do credor, sabendo que a qualquer momento ele iria retornar para querer o pagamento da dívida, ela conseguiu em curto espaço de tempo viver coisas extraordinárias. O tempo é curto, mas dá tempo para acontecer muita coisa. O espaço de tempo é curto, oh glória, é estreito, mas dá para você viver milagres extraordinários. Talvez você está debaixo de pressão, diante desta pressão, ou de algumas pressões, o tempo está incluso nisso, e você fica pensando: meu Deus, é um curto espaço de tempo, não dá tempo para fazer muitas coisas. Mas nós servimos a um Deus que responde a atitudes de crentes ousados na terra. Nós servimos a um Deus que responde a atitudes de pessoas que não se intimidam no meio da pressão, no meio da crise. E eu acredito que nesta noite Deus está agindo em meu e ao teu favor. Deus está quebrando cadeias, Deus está derrubando muralhas, Deus está fazendo com que haja multiplicação. Deus é poderoso para multiplicar, posso ouvir um amém? E também é poderoso para fazer aparecer.
Então nós temos aqui 2 cunhos de milagre. Se não tivesse azeite nenhum, seria o milagre da aparição. Deus faz surgir, pá! Mas no caso dela, o milagre da multiplicação. E é simples. O milagre da multiplicação parte do princípio de uma matriz. E o que isso tem de tão interessante? Deus não evitou o processo da vida dessa mulher para ensinar algo para ela e para nós. Por quê, pastor? Ele poderia ter evitado o processo? Poderia. Poderia ter evitado ela ficar debaixo de pressão? Poderia. Deus poderia ter evitado ela ir até o profeta? Oh, como poderia? Tudo isso que aconteceu na história, Deus poderia ter evitado. Por quê? O que ele faria então para evitar tudo isso? O credor bateu na porta, ela iria olhar para o credor, e os credores iriam dizer a ela: você tem uma dívida para ser paga, teu marido Obadias deixou uma dívida aqui, de acordo com alguns relatos e pesquisas. Foi teu marido que deixou, tem que ser paga essa dívida. Aí quando ele olhasse para ela, eles olhassem para ela e iam dizer assim: sabe que eu fui com a tua cara? Quer saber? De boa, está viúva, 2 filhos, precisa pagar não, está perdoada a tua dívida. Quem acredita que isso poderia acontecer? Amém? Por que Deus não fez isso? Quer outro dado importante para a gente fechar? 5 pães e 2, beleza. De acordo com o relato bíblico, 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2, vem comigo, beleza. Então vamos lá. Diz o texto sagrado, aproximadamente 5.000 homens. Quantos homens? Fora mulheres e crianças. Vamos fazer aqui uma conjectura sem ferir o texto, vamos devagarzinho. 5.000 homens, cada um desses homens casados. Então seriam mais 5.000 mulheres. Quantas pessoas? 10.000. Cada casal desse com um jovem ou um adolescente que come muito. Já fui adolescente, eu sei como é que é. Come muito, beleza? Cada casal desse com um adolescente que come para danar, ok? Então são 10.000 adultos com mais 5.000 adolescentes, totalizando quantas pessoas? 15.000 para 5 pães e 2. Sabe o que Jesus poderia fazer? Tirar a fome de 14.993 pessoas e deixar só 7 pessoas com fome. O que tem aí? 5 pães e 2 peixes. Beleza, me dá isso aqui. Pai, abençoa. Vem todo mundo. Está com fome? Estou não. Quem está com fome aqui? Só 7 pessoas, só vocês não comer. O que Jesus iria fazer com isso? Ele poderia fazer isso. O que ele estaria fazendo com isso? Ele estaria tirando o peso da adversidade, fazendo com que essa questão se encaixasse na possibilidade de quem possuía. Eu ouvi um aleluia lá atrás. É isso aí. Agora vamos à explicação? Ao invés de Jesus fazer isso, ele não tira a fome de 14.000. Ele multiplica o pouco que tem em mãos. Vamos de novo. Vou pegar aqui. Pastor, tem uma dívida de R$1 milhão. Quanto você tem no bolso? R$10. Dá para pagar a dívida, sim ou não? Não. Então a dívida de 1 milhão pode ser perdoada? Pode. Mas se Deus decidir que você tem essa dívida de 1 milhão, mas Ele mexer nesses R$10 que você possui, Ele não afastou os credores, mas Ele multiplicou o recurso que ela possuía. Eu declaro sobre a minha vida e sobre a sua vida, que esse ano de 2025 nós iremos encarar realidades que precisam ser encaradas. Iremos reagir debaixo de pressão mesmo, porque nós servimos a um Deus que é poderosíssimo para fazer com que azeite seja multiplicado e situações sejam resolvidas. Você acredita nisso? Fique de pé, por gentileza. Não evitou o processo. Por quê? Milagre que iria acontecer dentro de casa. Dobre atenção aqui, pega esse aqui. É bacana também. O que iria acontecer dentro daquela casa? O milagre da multiplicação, partindo do princípio de uma matriz, de algo já existente. O que iria acontecer dentro daquela casa? A mãe viveria um milagre, posso ouvir um amém? E os filhos também. Qual é a intenção de Deus? Em gerar maturidade e experiência no que tange o milagre. Não somente alcançar a mãe, mas alcançar a posteridade daquela família. Eu vi aleluia, eu vou de novo. Isso é coisa de pregador mesmo, a gente insiste assim mesmo. Coisa de pregador, é mania nossa, tá? O que acontece? Helena tem 7 anos de idade, nossa filhinha.
Eu vou me reportar essa situação sendo eu, minha esposa e Helena. Está lá as botijas vazias e eu e minha esposa ali enchendo com a botija pequena e vem os vasos. Perguntaríamos a Helena: Helena, tem mais vaso vazio? Não, papai, não, não tem mais não, beleza. Helena tem 7 anos de idade. Pensa comigo, Helena casada, com família, com esposo. Quero ver isso, eu quero casar minha filha. Casada, com a vida tranquila. De repente uma crise em casa. Aí o marido da Helena diz assim: meu Deus, Helena, que luta é essa? A Helena: o que houve? Oh, a gente está passando uma luta federal aqui. Aí a Helena ia falar para o marido dela: sabe o quê? Ô, meu amor, deixa eu te contar uma história. Eu tinha 7 anos de idade. O milagre que Jesus, o milagre que Deus, como queira, estava realizando naquela casa, não era somente para marcar a vida daquela mulher, era para marcar a vida dos filhos dela. O que Deus está fazendo na tua vida hoje não está só relacionado a você. A ótica de Deus é futurista, Ele enxerga lá na frente. O que Ele está fazendo na minha vida e na tua vida também há de alcançar a nossa posteridade. Eu declaro nesta noite sobre mim e sobre ti a bênção de Deus, a multiplicação de Deus. Mesmo debaixo de pressão ou de tantas pressões, você está vivendo o extraordinário do Altíssimo, e a tua casa será marcada pelo milagre de Deus. Nesta noite, há alguém em nosso meio que está afastado dos caminhos do Senhor e precisa revelar o seu nível de interesse a entrar nessa guerra para viver as promessas que Deus tem para você. Sai do seu lugar, pois eu quero orar pela tua vida. Há alguém em nosso meio que está afastado e precisa voltar, ou que ainda não entregou sua vida a Jesus. Nós temos uma alma aqui. Glória, glória, glória. Quem sabe o que ela está vivendo agora é resposta de oração de outrem, de pessoas que viveram experiências com Deus, e ela também conhece um pouco dessa manifestação divina. E por conta dela conhecer um pouco sobre isso, enquanto eu pregava, creio piamente que o Espírito Santo de Deus vasculhava a mente dela e passeava no âmago da sua alma e reportava a ela aos arquivos da sua memória, fazendo com que ela entendesse e compreendesse que Deus sempre cuidou da vida dela. A sensação que ela tinha de abandono era uma sensação pessoal, pois Deus jamais a havia abandonado. E nesta noite ela retorna para os braços daquele que ela jamais deveria ter saído. Quem se alegra com isso, levante a tua mão lá em cima e dê um brado de glória a Deus por isso. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer. Tem milagre hoje. Mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Deus que está nesse lugar. Eu posso até estar ferido, Há mais alguém? mas nunca destruído. Há mais alguém em nosso Eu meio? posso ser provado, Há mais alguém em para nosso ser aprovado, mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Ele não falha, Aleluia. Ele não falha. Mesmo debaixo de pressão, olha você Não aí. vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olhe para o alto, então vem o socorro. Deus proverá. Debaixo de pressão, aquela mulher se posturou no meio da crise.
Debaixo de muita pressão, aquela mulher conseguiu ganhar tempo. Debaixo de pressão, ela conseguiu se reportar ao homem de Deus e falar as palavras certas. Debaixo de muita pressão, ela não ocultou o que estava acontecendo dentro de casa. Ou seja, só tem um pouquinho de azeite. O que ela estava querendo dizer: não vai adiantar eu me ocultar, não vai adiantar eu mentir acerca da minha realidade. Só tem um pouquinho de azeite. Eu estou desse jeito aqui. Debaixo de pressão, ela rasga a sua alma. Debaixo de pressão, ela consegue ser suscetível. Isso fala de uma habilidade auditiva para ouvir instruções em meio à crise. Pois nós conhecemos pessoas que em meio à adversidade, elas só querem expor o seu problema, mas não querem ouvir instruções para mudar de vida. Aquela mulher, debaixo de pressão, ela dá tempo para ouvir instruções para mudar a sua história. Debaixo de pressão, ela consegue fechar a porta da casa em uma visão só, trabalhar em conjunto com a sua família, saber seus 2 filhos. Debaixo de pressão, aquela mulher consegue viver milagre que impactou a sua vida e a sua posteridade. Debaixo de pressão, sob pressão, essa mulher agora vai dizer ao homem de Deus: tudo aconteceu lá em casa, temos um monte de botija de azeite. Debaixo de pressão, ela se torna uma empreendedora à altura daquilo que ela precisava ser ao seu tempo. Debaixo de pressão, ela vende azeite, paga a dívida e tem a capacidade para viver do resto. Tudo isso aconteceu debaixo de pressão. E porque você quer desistir, porque você quer abrir mão, a situação está te esmagando, a situação está te achatando. É debaixo de pressão você irá fluir em Deus. Onde está a próxima pessoa que quer tomar essa atitude? Debaixo de pressão mesmo. Vem, volta para Jesus. Ou entrega a sua vida a Ele. A oportunidade está aberta. Quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando a frente e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, oh meu Deus, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro. Sim, Deus proverá. Deus proverá. Glória a Deus. Diante dessa palavra tão objetiva, que palavra objetiva, tão cheia de instrução. Alguém chegou aqui na frente porque compreendeu que o Deus Todo-Poderoso vai criar em nós e para nossa descendência aquilo que o Senhor já propôs fazer na nossa vida. Deus, eis aqui a tua filha, Senhor da glória, compreendeu a tua palavra, as instruções contidas dentro da tua palavra, Senhor, e recebeu Jesus, Senhor, aqui nesse lugar. Deus, quero te agradecer, Senhor da glória, porque a palavra de Deus nos convence, o Espírito Santo nos convence do quanto nós precisamos reconhecer o Senhor como Salvador da tua vida. Se alguém no nosso meio ainda em dúvida, sem forças para chegar nesse lugar, que o Espírito Santo de Deus venha te convencer e que você saia do teu lugar, levando para casa o milagre da multiplicação. Ah, Jesus, muito obrigada, Senhor. O Senhor nos ensina a viver sob pressão, porque nós temos um Deus Todo-Poderoso que está dentro da nossa casa com as portas
Aplauda o Senhor por essa alma, mas aplauda com mais vontade. Isso, glória a Deus. Amém, irmão? Estenda a sua mão. Estenda a sua mão. Estenda a sua mão. Eu profetizo que o azeite não se acabará, que a farinha se multiplicará, que o Senhor há de fazer grandes coisas na sua casa, na sua família. Tudo aquilo que Ele projetou para o seu ano de 2025 vai acontecer. Mesmo que a sua geografia, o seu momento atual diga que não, eu profetizo que o milagre do Senhor te alcançará e se revelará para ti, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica nessa hora. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja na face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Que todos digam amém. Tenham uma noite abençoada, em nome de Jesus. Afogar, segura a mão de Deus e vai. Essas tristezas dessa vida para quiser te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Ela te sustentará. Não temas, segue adiante, e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Essa jornada é pesada e te cansa da caminhada. Segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando. Segura na mão de Deus e vai. Joga a mão pra cima, eu quero ouvir você. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus. Faz barulho pra Jesus aí, povo de Deus.